O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o significado: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova, de modo especial, saudando nessa primeira sexta-feira do mês, primeiro a família Canção Nova, que eu sei que está em plena assembleia de irmãos, e hoje pôde de manhã com o Padre Wagner celebrar os 50 anos do batismo no espírito do Monsenhor Jonas Abib. É uma alegria poder ver todo o bem que a Canção Nova faz para o mundo e para os nossos corações, a começar do meu. Também saudar aqui a nossa família Betânia, aqui representada pelos consagrados, aspirantes e filhos e filhas do Recanto de Lorena. Toda primeira sexta-feira do mês, nós temos a graça de poder rezar aqui o coração de Jesus e também rezar pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Eis-nos aqui. A primeira fala é um convite, que você possa sair dessa missa cantarolando, os que conseguem cantarolar, mais afinados do que eu, melhor ainda, cantarolando o refrão desse salmo e dizendo como é bom, como o Senhor é bom e que eterna é a sua misericórdia. Esse versículo do Salmo 118, né? Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Repita isso ao longo do dia, uma verdadeira jaculatória, para que entre no seu coração. A primeira sexta-feira do mês nos dá a oportunidade de contemplar esse mistério, contemplar essa verdade tão bem materializado no Evangelho de hoje. No Evangelho tirado de São Mateus, do capítulo 9, dos versículos de 9 a 13, que descreve essa cena maravilhosa que traduz muito do que nós procuramos viver em Betânia. Deus fez que transbordasse do coração do Padre Léo para a comunidade Betânia exatamente esse desejo maior: poder estar com aqueles que Deus nos envia, sem julgamentos, sem apontar dedos, sem estabelecer padrões rígidos demais que não permitam a aproximação com aqueles que necessitam de misericórdia, mesmo que muitas vezes eles nem saibam o significado disso. E é o que Jesus faz hoje no Evangelho.
Jesus é criticado e é cobrado porque, encontrando-se com um pecador público, Mateus vai à casa dele, senta-se à mesa e de repente outros pecadores públicos se aproximam e sentam-se com Jesus e os discípulos. E Jesus ali estabelece com eles o princípio misericórdia. Cria com eles uma conexão de vida e de acolhimento que vai mexendo com o coração de cada um deles. É o poder do amor acolhedor. Quando você ama e traduz esse amor em acolhimento e misericórdia, você cria uma conexão com o coração daquele irmão, daquela irmã, e permite que algo novo aconteça. Às vezes a gente começa distorcido o processo que leva alguém à conversão. Você não leva ninguém a uma conversão profunda, apontando o dedo, colocando-se na categoria de julgador. Aliás, um papel que só cabe a Deus e que Deus o exerce através de nós mesmos, porque nós sabemos, não é Deus que nos condena, somos nós que vamos, através das nossas más escolhas, sobretudo, nos afastando da graça de Deus. Por isso Jesus vem como revelação do rosto misericordioso de Deus, estabelecer um processo diferente, um processo que leva ao encontro daqueles que precisam de misericórdia sobretudo. E aliás a pergunta vai em outra direção: quem não precisa? Quem é que não precisa dessa misericórdia? Quem de nós não precisa? É tão interessante quando a gente tem a oportunidade de navegar um pouquinho pelas ondas, pelas águas da internet, como nós encontramos gente disposta a apontar o dedo, a julgar, a condenar, a antecipadamente ser ao mesmo tempo tribunal, dar o veredicto, ser o juiz e dizer quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, quem é santo, quem não é. Jesus vai por outro caminho, o caminho da misericórdia. Por isso, o versículo mais importante desse evangelho, nessa primeira sexta-feira do mês, é esse: aprendei, pois. Olha o que diz Jesus: aprendei, pois. O que significa? Quero misericórdia, não sacrifício. E aqui há uma crítica àqueles religiosos, aos religiosos de rito oco e vazio, onde falta verdadeiro coração. Aprendei de mim, porque de fato eu não vim para chamar os justos, aqueles que acham que não precisam e acham que se justificam por práticas religiosas. Mas eu vim para os pecadores. E aqui, se pudesse levantar o braço, sabe aquela coisa que a gente faz na escola, né? Já que o primeiro verbo é aprender, aquelas coisas que a gente faz na escola. Quem aqui quem é pecador, levanta o dedo. Todos nós teríamos que levantar o dedo. E feliz você se levantar o dedo. Feliz você se de fato sentir-se pecador, porque o chamado desse coração de Jesus misericordioso é para você. Sejamos também como Jesus, como pede o carisma de Betânia, amor acolhedor no mundo, amor misericordioso no mundo, porque tem julgadores demais, tem gente demais disposta a apontar o dedo e condenar. Nós precisamos acolher e, assim que passar essa pandemia, assim que todos estiverem vacinados, voltar a abraçar, para trazer para perto e deixar o amor contagiar. Que essa misericórdia alcance a todos, em especial aqueles que mais precisam nessa hora. Eu estava entrando aqui agora, alguém me dizia que o pai, e é da família Canção Nova, que o pai está sendo transferido agora, nesse momento, para um hospital. Que a misericórdia o alcance. E alcance todos aqueles que necessitam,
porque Deus é esse amor escancarado, esse coração escancarado, voltado para a nossa miséria, para a nossa necessidade. Acredite nisso, que nós possamos sentar com Jesus à mesa, não dos julgadores, mas dos misericordiosos, que é o que o mundo, em especial nesse tempo duro de pandemia, mais precisa. Feche os seus olhos um minuto e peça essa graça. A graça de estar sentado com o Senhor no meio dos misericordiosos. Que você possa ser extensão da misericórdia do coração de Jesus nesse mundo que precisa tanto, nesse mundo que sofre tanto. Que você se decida por isso e que essa Eucaristia nos leve a essa graça. Quero agradecer ao Senhor para terminar pelo batismo no Espírito do Monsenhor Jonas Habib. Como membro de uma comunidade nova, eu reconheço e penso que posso falar pela maioria das comunidades novas desse Brasil afora, o quanto nós devemos ao batismo no Espírito do Monsenhor Jonas Habib. Que olhando para esse patriarca do nosso tempo, para lembrar a primeira leitura falando dos patriarcas, que olhando para esse patriarca do nosso tempo, Monsenhor Jonas Habib, nós possamos todos querer renovar o nosso batismo no Espírito. Em especial na nossa comunidade Betânia, porque me lembro como se fosse hoje. Alguns meses havia em que o Padre Léo tinha falecido e Monsenhor Jonas e Luzia foram pregar um retiro na comunidade Betânia para animar a cada um de nós, sobretudo os consagrados e consagradas que estavam como que acéfalos naquele momento. E me lembro da hora em que o Monsenhor Jonas, Mr. Pentecostes, rezou pedindo o batismo no Espírito para a comunidade Betânia, para que a gente pudesse continuar a missão do Padre Léo. Me lembro dele colocando nas minhas mãos uma Bíblia e o Viver Betânia, e pedindo uma porção redobrada do Espírito Santo. Naquele momento eu tive certeza, se até então eu não tinha tanta certeza, daquele momento em diante, na oração do Monsenhor Jonas, eu tive a certeza de que a missão era minha, de que a missão era nossa em Betânia. Então que todos nós sejamos renovados pela unção poderosa que brota do batismo no Espírito do Monsenhor Jonas Habib.